Boa noite, irmãos. Todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos começar a louvar. Segurar um pouquinho. Quem reclamou? Tá bom, então. Só vendo. Boa noite, irmãos. Todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos aquecer os nossos corações aí, preparar os nossos corações para a mensagem desta noite, que vem encher aí os nossos corações de esperança e fé no nosso Salvador. O milagre, nós precisamos de um milagre em nossas vidas. E somente Cristo Jesus pode fazer isso por nós. Sinta-se feliz porque você está na casa de Deus. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um
milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Amém? Deus seja louvado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Convido a igreja a ficar de pé neste momento, por favor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, reunidos para te adorar em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por estar conosco, que teu Espírito Santo venha encher os nossos corações de esperança e fé. Que os nossos corações estejam abertos para a mensagem desta noite, que ela venha
encher os nossos corações, ó Pai, de alegria e paz, e que possamos sair daqui na certeza de que tivemos um encontro especial com a tua santa pessoa. Obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, aqueles que tiverem a oportunidade de adorar o Senhor aí, com os dízimos e as ofertas, tá? Fiquem à vontade. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver em meu serviço, enquanto for existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, nós estamos aqui, ó Pai, com nossos corações cheios de alegria para poder te adorar, Senhor. Venha aceitar aqui a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas, que todos os recursos aqui depositados, ó Pai, sejam para o avanço da Tua obra e para apressar a Tua vinda. Se faça presente em nosso meio, através do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Estão firmes? Amém, louvado seja Deus. É muito bom estar com vocês. Eu sinto muita saudade da convivência com as igrejas de modo geral, né? Como eu e Ruth a gente roda, a gente é membro do distrito todo, né? E às vezes dá vontade de ficar ali naquela igreja, 1, 2, 3 cultos seguidos. Eu já comentei isso com vocês. E, infelizmente, as circunstâncias não nos permitem. E é justamente por isso, esse recado é diretamente para as pessoas de Miracema. Vai ficar mais fácil a gente se encontrar no mês de setembro, aos domingos à noite. Como eu falei para vocês, todos os domingos de noite eu vou estar aqui na igreja de Miracema. Quero aproveitar a oportunidade para fazer um anúncio de uma semana missionária evangelística que nós teremos na última semana do mês de setembro. Todas as noites vamos estar transmitindo, então a pessoa vai ter a opção de assistir de casa, né? Mas também vamos estar aqui na Casa de Deus, né? Essa semana vai ser promovida pela liderança da igreja, pelo ministério pessoal, né? E aí a gente vai ter aí essa oportunidade de crescer em graça. Eu tenho sentido muito o interesse, o desejo de ver a igreja progredindo nos aspectos missionários, e é uma oportunidade, né? E eu falei na comissão agora que missão, ser missionário, não necessariamente está ligado a dar um estudo bíblico pessoal nesse momento de pandemia. Talvez alguns estejam se sentindo assustados, mas é testemunhar, é mandar um zap de esperança, é ouvir uma pessoa, fazer uma ligação. A gente precisa despertar
quanto a essa necessidade. E isso é possível, tá bem? Pessoas estão precisando de esperança e nós podemos compartilhar a esperança. Então, fale com seus amigos, irmãos, né, sobre o culto de domingo. Há um esforço, um interesse de estarmos tratando sobre os temas. Nós estamos estudando as nossas crenças fundamentais, as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, procurando sanar dúvidas, ao mesmo tempo fortalecendo, né, quem já tem bem estabelecido isso. Eu já falei sobre o interesse de nós prepararmos ali uma playlist no nosso YouTube, para depois as pessoas acessarem. Sempre digo que o domingo à noite é curto, é pequeno, os slides são pequenos comparado à dimensão, por isso eu motivo vocês a estudarem o livro Nisto Cremos. Eu descobri essa semana, se você botar no Google Nisto Cremos, PDF, você consegue encontrar, ou então comprar pelo site da Casa Publicadora Brasileira, e ali vai se aprofundar um pouco mais. Então, o nosso desejo aqui com os cultos de domingo, esses cultos das crenças, é estimular. Ele não tem uma finalidade em si mesmo. É fazer com que a gente agora tenha um contato e agora procure se aprofundar e crescer em graça ali no que diz respeito, né, às nossas crenças fundamentais, que são unicamente baseadas na palavra de Deus. Tá bom? Eu peço desculpa à igreja e aos irmãos que estão na live pelo pequeno atraso. Nós tivemos uma comissão. Hoje, quando eu cheguei na comissão, eu falei, gente, eu quero terminar no máximo 7 horas, mas aí acabou estendendo um pouquinho. E quando a gente foi ver, acabou 7h30 e pouquinho. Tá, gente? Não é proposital, é justamente para a gente estar, tentando ajustar algumas coisas, ajustar a igreja, e isso demanda tempo, e isso talvez pode ser aprimorado, e pode ficar tranquilo que da minha parte eu vou estar juntamente com a liderança tentando aprimorar essas coisas para que a gente tente acertar. Ok? Nós estamos juntos. Eu quero nesse momento fazer uma oração e quero começar a ministrar com vocês. Vamos orar? Senhor, nós vamos estudar um pouco sobre a Tua palavra, Pai. Fale conosco, Senhor. Te peço, por favor, que o Senhor, que o Santo Espírito use-nos, Senhor, para que tenhamos a compreensão, para que possamos assim, estudando a Sua palavra, crescer em graça e tomarmos decisões ao Teu lado, Pai. Por favor, salva-nos para o Teu reino, Pai. Esteja conosco e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu lembrei de mais uma coisa muito importante. Passos da fé. Dia 12 de setembro eu vou estar aqui à tarde, em nome de Jesus, a gente está se organizando. É o Dia Mundial dos Desbravadores, eu creio que esteja indo nessa direção, né? Na parte da tarde. E o nosso desejo, o nosso sonho é ver a água do nosso tanque balançando. Então, vamos buscar a Deus, interceder pelos nossos irmãos interessados. Eu falei ali com a comissão agora. Se tiver algum querido que vocês acompanham, que vocês sabem que pode experimentar, está tudo pronto, conhece a palavra de Deus, tem sido liberta por ela, fale comigo, fale com algum ancião, fale com algum líder. A gente vai lá com todo o prazer do mundo, orar com a pessoa, apelar os corações para que essas decisões vão ser tomadas, tá bom? Então, é isso. Hoje, o tema é um tema muito especial, porque fala da gente, fala da nossa condição. O tema de hoje é a natureza do homem, tá certo? E nós estamos, eu sempre gosto de fazer essa introdução, nós estamos na segunda crença, né? Perdão, na segunda doutrina, que é a doutrina do homem. Nós estamos na 7ª crença, ok? Gosto de revisar. Primeira crença foi a crença de Deus. Nós estudamos sobre as Santas Escrituras, depois nós estudamos sobre a Trindade, depois nós estudamos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Semana passada foi sobre a criação e hoje é sobre a natureza do homem, tá bom? É a outra crença que a gente tem. E aí, eu começo dizendo para vocês que, por mais que exista um grupo grande de pessoas que acreditam que nós somos fruto do acaso ou fruto de evolução, eu digo para vocês que
para a honra e glória de Deus, Deus está cuidando da gente, Deus planejou a nossa vida, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu falei isso semana passada sobre a criação, sobre um cientista que disse que nós temos, eu rio, não, assim, não por deboche, tá, gente? Eu respeito todas as vertentes de pensamento, a gente tem que ter liberdade de expressão. Mas é muito esquisito, na minha cabeça, talvez vocês vão falar, claro, pastor, o senhor é um pastor, pensar na possibilidade de que o nada pode criar o nada. Existem pessoas que acreditam que o nada pode gerar alguma coisa, né? A gente não consegue entender isso fisicamente, biologicamente, mas essas pessoas, para defenderem a sua crença na não existência de Deus, defendem essa tese. Então, eu digo para vocês que não é bem assim. A origem da raça humana é encontrada num concílio divino, ou seja, nós cremos, a Bíblia revela. Eu já comentei sobre isso com vocês quando a gente estudou sobre a Trindade, quando a gente estudou sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sobre a criação. A Trindade se reúne agora com o objetivo de criar, de fazer, bará, criar do nada. Ele sim tem o poder. Criar do nada, fazer do nada. Nós, seres humanos, somos frutos desse concílio, dessa reunião, né, desse planejamento. E aí, eu leio assim, Deus formou o homem do pó da terra, utilizando matéria pré-existente, mas não outras formas de vidas, tais como as de animais marinhos ou animais terrestres. Qual é a proposta do slide? Olha, é bem verdade. Por que quando nós morremos, nós voltamos ao pó? Nós somos enterrados. E vocês acham que a gente é enterrado à toa? Por que quando a gente vê algum ser morto, ao ar livre, emana cheiro ruim? Por que nós somos... Porque o nosso corpo, ele é feito por elementos da terra, tá certo? Então, a gente se mistura. Com o passar dos anos, né, a gente passa a ser ali pó mesmo. Isso se dá porque nós somos seres dessa terra aqui, fomos criados nessa terra, ok? Mas o fato da gente ser criado dos elementos dessa terra não faz, né, com que a gente possa pensar que eu sou parte de uma evolução, eu sou de algum outro animal, nada nesse sentido, ok? E aí eu li o seguinte, a criação do homem representou o ponto mais alto do processo de criação. Deus incumbiu o homem criado à imagem do soberano Deus, de tomar conta do planeta Terra e de toda a vida animal. Então, pensem no seguinte, nós fomos criados com habilidades especiais, e isso não é porque nós sejamos egocêntricos, é porque Deus quis assim. Ele fez a gente à imagem e semelhança dele, mas não fez à toa. Lembra que eu falei, se não me engano, semana passada, sobre a importância de nós trabalharmos? Quando Deus nos fez, Ele já nos faz com o objetivo de trabalhar. Olha, você não vai ficar aleatório, você não vai ficar solto. Você vai, vou criar o homem, e aí agora o homem vai deitar debaixo de uma árvore e vai dormir o dia todo. E aí vai pular no rio. Não, vocês têm obrigação. Vocês agora vão ter funções, né? Esse é o Deus que a gente segue. Eu sempre penso, queridos, o trabalho está totalmente ligado à vontade de Deus, né? O servir. Sempre penso também, esses dias eu e Ruth nós demos carona a um policial, e aí a gente estava conversando sobre a realidade da nossa cidade, e ele estava falando o seguinte, eu acho que falta oportunidade na nossa cidade, né? A gente vê muitos jovens ociosos, a gente vê talvez pais de família ociosos, mães de famílias ociosas, porque a gente não tem muito comércio, muita empresa aqui. Mas a verdade é que a gente precisa... Eu estava falando, né? Ele estava falando de projetos de governo. E a minha mente me levava a projetos pessoais. Então, quando eu não tenho, eu vou inventar o que fazer. Falando dessa questão do trabalho, que Deus instituiu o homem para servir, para o trabalho, eu me recordo que teve uma época na minha vida que eu falei assim, eu preciso trabalhar. Eu deveria ter uns 13 anos de idade, mais ou menos. Eu queria ter dinheiro. E aí eu lembro que eu comecei a mexer com madeira em casa. E cortava mais madeira e fazia umas caixinhas. E eu falava assim, eu gosto muito de eletrônica. Minha tia tinha me dado um aparelho de rádio. E eu abri aquele aparelho, o rádio estava bom, mas eu queria inventar alguma coisa para fazer. Eu abri o rádio e eu mexi, inventei, queimei coisa no rádio. Quer dizer, é inerente da gente.
Porque lá no princípio, lá na criação, o nosso Pai, ele nos cria com a responsabilidade de trabalhar, termos uma função, ok? Então, eu estou aqui só contextualizando quem é o homem, qual é o contexto, né, da formação dele. E aí eu vou para uma realidade clássica, né? Nós, adventistas, estudamos muito essa realidade. Não é popular isso aqui, mas é bíblico. Nós não estamos comprometidos com o popular. Nós queremos estar comprometidos com a palavra de Deus. Então, eu digo o seguinte, sobre o homem, uma alma vivente. A equação escriturística é muito clara. O pó da terra, elementos terrestres, mais fôlego de vida é igual ao ser vivente ou alma vivente. A união dos dois elementos da terra com o fôlego de vida resultou numa criatura vivente ou alma. Tá? Então, nós somos frutos de fôlego de vida, mais corpo, mais pó, que é igual à alma. Essa é a nossa realidade. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Ok? É inerente da gente. Está ali acoplado à nossa realidade. E aí eu leio mais o seguinte, esse fôlego de vida não está limitado às pessoas. Todas as criaturas vivas o possuem. A Bíblia, por exemplo, atribui o fôlego de vida tanto aos animais que entraram na arca de Noé, quanto àqueles que ali não entraram. Então, sobre o fôlego de vida, né? Eu creio, assim, em outras palavras, só por uma questão de linguagem, tá? Não é nada teológico, só por uma questão de linguagem. O fôlego de vida é justamente o viver, certo? Isso é dotado por Deus. Deus nos concede esse fôlego de vida. Nós não temos vida em nós mesmos. Deus, ele controla e ele sabe todas as coisas. Essa é a realidade do ser humano. E aí, digo, é importante destacar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser alma vivente. Coisa alguma, no relatório da criação, indica que o homem recebeu uma alma. Okay? Só afirmando o que eu já falei. Nós não recebemos, nós somos. Gente, eu preciso falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente entende isso, muitas coisas caem. Eu me recordo, eu estava conversando recentemente com umas pessoas, e, assim, é uma brincadeira, tá? A pessoa estava falando que tem medo de determinadas realidades. Ficar sozinho no escuro. Nós não precisamos ter esse medo. Quando a gente entende a realidade do ser humano, que, né, uma vez que morto, está morto. E é claro, pastor, mas eu vi. Se você viu, amigo, creia, é uma manifestação direta do mal. Aí você põe o seu joelho no chão com muita humildade, não é necessário ter medo. Nós não podemos e não precisamos ter medo do inimigo, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, e a gente vai clamar a Deus, Deus, olha só, eu vi fulano, ou Bertano, ou alguma coisa que eu sei que não procede do Senhor. Quando eu vou para a tua palavra, eu sei que isso não é possível. Então, por favor, aparta de mim esse mal, tira de mim, você anda livre. Eu sempre lembro, uma vez eu fui para a Bahia com meu pai, com a minha mãe, com Ruth, com o meu irmão, no palio que meu pai tem. Aquele palio tem um kit gás. E aí tinha mala no nosso pé, tinha mala no nosso colo, tinha mala em tudo quanto é lugar. E foi uma viagem muito dura. A gente saiu no sábado, 10 horas da noite de São Gonçalo, rodamos a noite inteira. Quando chegamos em Linhares, no dia seguinte de manhã, 10 horas de viagem, lá, parte norte do Espírito Santo, o nosso carro ferveu. Era um domingo. Nada funcionava em Linhares no domingo. E a gente começou a procurar, nós oramos a Deus e passou um desbravador atrás da gente. E esse desbravador, meu pai não teve coragem de falar com o desbravador. E nós oramos, passou um senhorzinho com um carrinho velho. O que era o senhor? Um mecânico. E ele foi lá, ligou para um ferro velho e a gente conseguiu comprar peça. Passamos o dia ali em Linhares. E aí nós entramos o plano era chegarmos 10 da noite lá na minha casa na Bahia. 24 horas de viagem direto, eu e meu pai trocando, dirigindo. E aí, de repente, a viagem começou a ficar dramática. Quando meu pai virou para mim e falou assim, filho, você vai pegar um ônibus, você vai para o seminário, e aí eu vou ver o que eu faço, se eu volto para o Rio, ou se eu vou para a Bahia. Eu lembro que eu comecei a chorar, né, amor? Eu falei, eu quero que Ruth vá comigo, eu não queria ficar separado da minha esposa.
porque Deus fez o homem para ficar com a mulher para ficar com o homem. É claro que o homem vai trabalhar, a mulher vai precisar fazer, mas a ideia é que eles estejam juntos. E aí eu falei, não quero ficar sem a minha gatinha. E eu queria que meus pais conhecessem lá a Bahia, e eu chorei com meu rosto escondido, se não me engano, no colo de Ruth, para os meus pais não verem que eu estava nervoso. Nós estávamos sem dinheiro, nós estávamos sem nada. Mas aí deu tudo certo, e o que eu quero destacar é o seguinte, quando a gente entrou na noite, cruzando a Bahia, meu pai estava tão cansado, não aguentava mais dirigir, meu pai não aguentava mais dirigir, e meu pai falou assim, meu Deus, eu acho que eu estou vendo um fantasma saindo do chão da estrada. Ele falava que ele olhava para as árvores assim e via fantasma. É claro que era uma brincadeira, né, dadas as sombras ali das árvores, mas, infelizmente, isso no nosso meio acontece muito. Pessoas veem fantasmas. Repreendam isso em nome de Jesus. Isso não pertence ao nosso Deus e nós podemos ser livres com esse conhecimento aí que a gente está tendo nessa noite. Sobre essa realidade aí de corpo mais alma, tá bem? Perdão, corpo mais fôlego de vida, que é igual à alma. Seguindo, a evidência bíblica indica que, por vezes, nefesh, com palavras originais, né, e psush, podem referir-se a toda pessoa. Nefesh significa alma, tá, gente? Enquanto, noutras oportunidades, o termo se restringe a aspectos particulares do homem, tais como afeições, emoções, apetites e sentimentos. O que isso aqui está falando? É verdade, o texto bíblico revela que a alma é isso aqui que nós somos, mas também a própria palavra de Deus revela em algumas situações que a alma pode ser apresentado, pode ter, né, características, como eu acabei de ler, eu quero reler, afeições, emoções, apetites e sentimentos, ok? Tal forma de utilização, contudo, de nenhuma maneira demonstra que o ser humano é composto de duas partes distintas. O corpo e a alma existem em conjuntos. Ambos foram uma união indivisível. Ou seja, nós adventistas do sétimo dia, nós somos monistas, tá bem? Nós não somos dualistas. É mono, é uma coisa só. Platão vem com a proposta ali de... e isso é perigoso. Quando a gente vê ali o texto bíblico de Paulo falando o que quero, não faço, o que não quero, isso faço, a luta que eu travo dentro de mim. Há teólogos que acreditam que isso é uma luta, sabe aquela ideia do diabinho e do anjinho ali contigo? Não, gente, nós não trabalhamos nessa linha. Nós não somos divisíveis, nós somos indivisíveis, ok? Então, a gente precisa ter forte isso na nossa cabeça. E eu peço a vocês que quando forem passar isso para as pessoas, passam com amor, passam com paciência, com capricho, tá bem? Não passem com agressão. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade quem liberta, não é a minha força, não é o meu convencimento. Como eu sempre digo aqui nos sermões, não se trata de retórica, mas da palavra de Deus exposta. Então, sobre essa realidade de unidade indivisível, tal como ocorre com o Ruá, né, não há coisa alguma inerente à palavra pneuma que possa denotar uma entidade capaz de existência consciente separada do corpo. Então, quando você vai para as palavras-chave, as palavras originais, você não encontra isso. Não é bíblico. Tá? Mais uma ênfase que eu quero dar para vocês. Não confie em mim. Não confie no pregador. Confie na palavra de Deus. O crivo é a palavra de Deus. O crivo não é um ministro. O crivo é a palavra de Deus. Nós somos ferramentas e às vezes a gente equivoca alguns erros, algumas falhas, por isso que eu convido a vocês, façam um culto pessoal, façam o culto da família, procurem viver a realidade de terem a Bíblia de vocês sendo aberta durante a semana em casa, ok? E Deus vai falar fortemente aos corações. Seguindo essa realidade da união dupla, embora a Bíblia veja a natureza do homem como uma unidade, ele não define precisamente o relacionamento entre corpo, alma e espírito. Por vezes, alma e espírito são usados como sinônimos. Viu? Perceberam? E em certo momento, o homem é caracterizado como corpo e alma. E, em outro momento, como corpo e espírito. Então, isso tira algumas dúvidas. Porque talvez eu já fui questionado. Mas, pastor, peraí, esse texto aqui. Então, quando a gente entende isso, existem episódios em que
a gente vive a realidade de ver corpo, mas alma é alma, tá bom? Ontem a gente estava conversando no carro, eu e alguns irmãos, e a gente estava falando, tem um jeito fácil da gente conhecer a palavra de Deus, é ensinando para outras pessoas. Ensinando, indo dar estudo bíblico, falando de Jesus, abrindo a Bíblia, Deus ele vai nos habilitando, ele vai nos mostrando algumas realidades. Sobre a união tripla, Paulo, que falou da união dupla do corpo e espírito, também falou em termos de uma unidade tripla. Espírito pode ser compreendido como o mais elevado princípio de inteligência em pensamentos. Alma, quando considerada separadamente do espírito, podemos entender como porção da natureza humana que encontra sua expressão através de instintos, emoções e desejos. Ou seja, Paulo faz uma separaçãozinha, né? Então, o espírito é aquilo que a gente fala, né? Geralmente, eu quero pedir pela minha espiritualidade. Eu lembro que quando eu entendi isso aqui, eu ficava pensando, não, gente, não tem que pedir pela espiritualidade, tem que pedir por nós. Nós temos que pedir por nós. Depois eu percebi que era só uma questão de linguagem mesmo. Quando a pessoa fazia um pedido pela espiritualidade, ela estava falando o seguinte, olha, eu quero crescer em graça, eu quero conhecer mais a palavra de Deus. E é isso que Paulo dava ênfase. Então, o espírito quer dizer essa parte, a alma tem que ver com a habilidade, né, do ser humano, mas não necessariamente se tratam de realidades separadas. E aí, para terminar essa parte aqui, é isso aí. Para terminar essa parte aqui, eu digo para vocês, união indivisível e harmoniosa. Torna-se claro que todo ser humano é uma união indivisível. Corpo, alma, espírito funcionam em íntima cooperação, revelando um relacionamento intensamente harmonioso entre as faculdades espirituais, mentais e físicas da pessoa. Deficiências em uma área criarão embaraços nas outras. Então, Bíblia é o que importa e é o que a gente precisa ter. Agora, falando sobre a questão da imagem e semelhança, né? A gente sabe, a Bíblia revela que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu quero ler só uma partezinha aqui. Uma vez que a Bíblia ensina que o homem representa uma unidade indivisível de corpo e mente, as características físicas do homem devem também, em certa medida, refletir a imagem de Deus. Por quê? Geralmente a gente gosta de falar que a gente é a imagem e semelhança de Deus no discernimento e tudo mais. Mas o que eu, estudando o capítulo, o que eu pensei? Senhor, a minha aparência, o meu físico, também te representa. Bem verdade, queridos, que nós estamos aí dotados de muitos anos de mundo caído, de pecado e tudo mais. Aí eu quero chamar a atenção para vocês em relação àquilo que eu já comentei no meu último sermão de sábado. A importância que nós temos que ter com a nossa saúde, com o nosso corpo, tá bem? Não se trata unicamente de beleza. É claro que a beleza, infelizmente, tem sido o grande motivador, né? Muitas pessoas querem, eu quero estar assim, assim, porque é isso que me agrada. Mas o nosso compromisso com uma alimentação saudável, com cuidado com o corpo e tudo mais, ele está totalmente ligado à nossa adoração, tá bom? Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E outra coisa, falando dessa realidade de imagem e semelhança de Deus, nós somos seres criados para um relacionamento com outros. Isso aqui é muito importante, muito importante. Eu já comentei algumas vezes com vocês, né? Como pastor, eu provavelmente já fui na casa de vocês em algum momento, se não, me convida que eu vou lá tomar uma água, comer um bolo e preparo uma janta, que a gente janta também, almoça, a gente vai ter essa oportunidade. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, me preocupou muito. Teve um momento durante a pandemia que nós estamos na pandemia, né? Mas teve um momento que a igreja estava fechada que me preocupou muito. As pessoas falavam assim para mim, pastor, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou desiludido. Por quê? Porque como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres agora sociáveis. O ser humano, ele precisa de outro ser humano. Ele precisa de outro ser humano. Eu não tenho vergonha de falar para vocês, não. Eu preciso de Ruth e eu preciso de vocês. Eu já comentei para vocês, né, nossa família é originalmente de São Gonçalo. Nós não temos medo de estar aqui porque nós temos vocês.
Nós temos alguém para ligar, para telefonar. Eu posso andar em qualquer lugar em Miracema e eu sei que tem pessoas que zelam por mim, que cuidam de mim, e a mesma coisa eu, quando vejo alguém na rua e tal, enfim. Então, Deus, ele agora deseja se relacionar com a gente e deseja que nós nos relacionemos uns com os outros também. Vivam essa realidade. Eu falei recentemente, para o governo, aí ficou claro que igreja não é serviço essencial. Para a gente eu preciso de vocês. Eu preciso desse culto em comunidade. A gente faz culto pessoal, culto da família, mas o culto em comunidade é insubstituível. E Deus tem abençoado a gente, cuidado, né, quando a gente vem aqui adorar a Deus, Deus tem cuidado da gente, tem livrado a gente desse mal que tem assolado a nossa sociedade de modo geral. Nós fomos também criados à imagem e semelhança de Deus para ser administrador do ambiente, né, de modo geral. Então, nós somos cabeça. Eu sempre falo isso para vocês, gente, nós somos cabeça. Isso é com humildade, mas nós somos cabeça. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com a natureza. E quando se fala de ambiente, não necessariamente está ali falando só de natureza. Mas está falando de ambiente, onde a gente está servindo, trabalhando, onde a gente é vizinho. É necessário, agora, ser percebido na gente um diferencial por sermos servos do Altíssimo. É interessante que a própria palavra de Deus diz que o ímpio, muitas das vezes, é mais prudente que o salvo, né, que o santo. Mas isso não precisa ser uma regra. A gente pode estar submisso a Deus e à vontade dele e fazermos aí a diferença no ambiente que a gente esteja. Deus nos dotou com essa habilidade quando ele nos fez. E nós fomos criados com imortalidade condicional. Estou explicando para vocês só para a gente ganhar tempo, tá bom? Que é o quê? Quando Deus fez Adão e Eva, ele bota ali o quê? A árvore da vida. Isso representa o quê? A vida emana dele. Ele que tem poder sobre a vida. Então, diante dessa realidade de seres criados, antes da queda de Adão e Eva, do homem, essa imortalidade era uma imortalidade condicional. E eu acho isso maravilhoso, né? Nós não somos nada. Aí, falando sobre essa realidade de nós somos nada, eu quero aproveitar a oportunidade, amigo da internet, vocês que estão aqui, para dizer o seguinte para vocês. Se nós não somos nada, se Deus nos fez igual, não é necessário agora a gente olhar para o lado com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de paciência? Porque, às vezes, eu fico pensando assim, talvez eu tenha habilidade para resolver uma certa situação, mas talvez eu não tenha habilidade para resolver outras situações. Né? Hoje eu estava lá, eu falei para a Ruth quando eu cheguei em casa, eu estava lá em Pádua, a gente está terminando de preparar umas salinhas lá, estou com a minha coluna toda dolorida. E aí eu não estou acostumado com essas coisas, mas eu me esforço, eu vou lá, eu vou participar. Eu falei, amor, o clima estava super agradável. O Renildo, que é o pedreiro, o nosso irmão lá de Monte Alegre, estava lá. E aí estava lá o irmão Zé, estava lá o irmão Enilson. E eu estava lá peneirando areia, mas eu sou pastor, gente. Tipo assim, o que eu quero falar para vocês, eu pego e peneiro areia, mas eu não estou acostumado com esse negócio. Em nenhum momento eu me senti desrespeitado por eles que têm um pouco mais de habilidade. Eles estavam fazendo, né, na moleza ali, porque eles estão acostumados com isso, eu não. Então esse respeito mútuo é importante, tá certo? Por quê? Porque nós somos pó, nós não somos nada. Nós passamos sermos considerados filhos quando a gente aceita Jesus como Salvador. Pensem nisso, tá bom? É um bom tópico de reflexão. E aí, falando da parte da queda, né, como eu dei algumas características da nossa criação, e aí a queda, Deus, ele poderia ter, isso é importante, Deus poderia ter evitado o surgimento do pecado, não poderiam? Quantas vezes já me questionaram isso? Pastor, mas por que Deus nos terminou com tudo, acabou com o pecado? E aí eu leio esse pedacinho aqui, e para tanto, bastaria que houvesse criado um universo de robôs. Nós não somos robôs, nós somos seres pensantes. E aí eu concluo a leitura. Mas o amor de Deus demandava que suas criaturas tivessem o direito de responder livremente a seu amor. Aí que está a chave, gente. Quando a gente entende isso, eu não sei, eu acho que a gente tem uma tendência no nosso coração de querermos que as coisas andem sempre da nossa maneira. Então, por que Deus não vai terminar tudo? Uma das coisas que eu mais escuto é assim, mas se eu fosse o pastor... Mas não é assim. A gente precisa olhar
para Jesus, olhar para o nosso Criador e pensarmos nas coisas, de modo geral, certo? Nós temos liberdade, nós podemos usufruir dessa liberdade. O nosso Deus nos dá liberdade, Ele nos dá a opção. Eu aprendi uma coisa, ontem eu vivi essa oportunidade. Eu virei para o irmão e falei assim, irmão, eu queria que você fizesse isso e isso. E aí ele virou para mim e falou assim, eu não estou muito animado não. Falei, cara, poxa, vamos lá, vai ser bom, vai ser legal, vai dar certo. E aí, vou ver. E eu falei, orar eu posso. Eu botei meu joelho no chão e falei, Senhor, por favor, dê a resposta aí, Senhor. Eu gostaria que isso acontecesse para que fosse uma bênção completa. Deus atende as nossas orações, tá bom? Então a gente não força, a gente não pode manipular, dominar ninguém, mas pedir a Deus, se for da vontade de Deus que aquilo ali aconteça, a gente pode, tá certo? Então, esse é o Deus que a gente segue e é o Deus que criou o homem, esse homem aqui que somos nós, tá bom? Sobre a origem, confiando em seus sentimentos, ao invés de confiar na palavra de Deus, Eva rompeu sua dependência de Deus. A queda da raça humana, portanto, quer em sua primeira experiência, quer em todas as outras subsequentes, foi caracterizada pela quebra de fé em Deus e em sua palavra. Muitas lições eu tiro com Eva. Muitas. Duas coisas. Assim, coisas que... uma coisa que eu sempre gosto de falar, quando a gente toca numa coisa que não nos pertence, dá problema. Aí eu gosto de falar sobre a santidade dos dízimos, das ofertas. Ah, mas Deus, olha, não, Senhor, eu vou fazer da minha maneira e tal. Não entra nesse caminho, não. É santo, é separado, põe lá, coloca lá. Deposita no gasofilácio, faz lá o trâmite no 7Me. Viva essa realidade de confiança. Eu sempre gosto de dizer que mesmo eu, sendo um pastor dependente da fidelidade dos irmãos, viva a realidade de ser um adorador. Dizimo, tenho a minha parte do dízimo, também sou pactuante, sou ofertante. Então, Eva, ela agora se afasta da presença de Deus, ela quer andar por seus próprios caminhos, e isso traz consequência. E isso está totalmente ligado à nossa realidade hoje. Quando que a gente se perde? Quando a gente quer andar da nossa própria maneira. Quando a gente quer viver da nossa forma. Quando a gente agora ignora o que o assim diz o Senhor estabelece. Isso é sinal de perdição, isso é sinal de tragédia. E a gente precisa ter atenção com isso. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu falei numa das noites de domingo o seguinte: não fiquem culpando Eva e Adão pelo pecado. Não fiquem, porque nós somos pecadores. Então, hoje, a gente também erra. Hoje, será que se o mundo tivesse ali na nossa mão, será que o pecado não teria entrado? Eu digo para vocês que do jeito que a gente vai, provavelmente sim. Ou talvez a história seria bem diferente, muito pior, não sei. Então a gente precisa pensar nisso, não nos afastarmos de Deus, da vontade dele. Quais foram as consequências imediatas? A primeira consequência do pecado foi a alteração da natureza humana, a qual afetou os relacionamentos interpessoais, bem como o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Então, entrou o pecado, a forma que essa criatura especial, o ser humano, se relaciona com Deus e com outros, começa a mudar. E aí eu quero falar um pouco para vocês sobre pecado, sobre a definição de pecado. Entra o pecado e a definição bíblica de pecado o apresenta como transgressão da lei. Uma falha das ações de qualquer um. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz. É outra coisa. Eu fiz uma vez lá no seminário um trabalho sobre o pecado. Tem tanta definição de pecado. Mas a suma de tudo o que eu errei, o que eu vi foi o seguinte: errar o alvo, sair da linha. Vocês querem uma definição fácil de pecado? Tem um caminho a seguir. E a gente agora quer andar. Porque às vezes a gente pensa assim: não, Senhor, mas olha, eu sou fiel aos mandamentos e tudo mais, mas talvez a gente viva a realidade de pecador. E aí a gente, para não viver, mas para nós minimizarmos isso, nós precisamos andar na linha que Deus estabelece. Tá bem? E aí eu sigo pecado e culpa. O pecado produz culpa, sob a perspectiva bíblica. Culpa significa que alguém que cometeu o pecado está sujeito à punição. Essa é a realidade. A sede
do pecado é aquilo que a Bíblia identifica como coração, perdão, a sede, tá? A sede do pecado é aquilo que a Bíblia identifica como coração. O coração não é o que bate, não é o que pulsa. O coração é a mente. É justamente onde a gente processa todas as coisas. Ali está a origem do pecado. Eu tinha um professor, eu comentei com vocês, ele faleceu recentemente, pastor Luiz Nunes. Ele tinha muita compreensão disso. Um dia ele virou para os teologandos, né? Um auditório cheio, e falou assim: por mais que eu queira, eu não consigo. Por mais que eu queira andar nos caminhos de Deus perfeitamente, eu não consigo. Aí a gente não entendia: como assim, pastor? O senhor é pastor, o senhor não pode falar isso. E ele falou o seguinte: vocês sabem, o que vocês estão pensando aí agora? O que vocês estão pensando? Eu nunca mais esqueci aquilo. A gente pensa cada abobrinha. Desculpa a expressão. Eu me recordo que teve um professor no seminário, isso é duro que eu vou falar para vocês. Ele abriu a janela do seminário, é uma faculdade, né? Mas o núcleo do seminário é um prédio separado, lá na Bahia. E aí ele olhou assim, ele falou assim: olha na janela aí. Nas alamedas da faculdade, há adúlteros, há corruptos, há pedófilos, há assassinos andando. Eu nunca mais esqueci aquilo. Olha, é verdade, gente. Ele falou assim: talvez essas pessoas que estão aqui não tenham coragem de cometer os seus delitos, por conta da lei, por conta da submissão a Deus, mas isso não minimiza o fato de que aquele pensamento negativo passa na mente dele, o pensamento do pecado passa na cabeça dele. E aí, é isso que eu quero falar para vocês. Às vezes as pessoas jogam a toalha. Eu já escutei isso: pastor, não tem jeito para mim. Tem! Se você jogar a toalha, não vai ter jeito para você. Mas se você se manter nos caminhos, Deus compreende, nós somos pecadores. Se coloque diante de Deus humilde e peça perdão pelos seus pecados e procure renovar a sua mente e não se conformar com esse século. Tem jeito para a gente, tem jeito para o homem. Vocês vão ver, a gente está terminando e aí a gente fala sobre o final, fala sobre essa expectativa, essa esperança. E aí eu continuo, só para a gente dar a sequência. Sobre a pecaminosidade universal. A história revela que os descendentes de Adão compartilharam da pecaminosidade de sua natureza. Então, né, vai passando de um para outro, enfim. Pecaminosidade herdada ou adquirida? Embora como crianças adquiramos comportamentos pecaminosos através da imitação, textos como Romanos 5:12, enfim, esses textos aqui, afirmaram que já herdamos nossa pecaminosidade básica. A universal pecaminosidade da raça humana constitui evidência de que, por natureza, tendemos ao mal e não ao bem. Vocês já viram criança ruim? Eu já, sabe a criança que belisca? É criança, meu Deus. E a gente precisa educar a criança. Mas ela belisca, ela puxa. Já falei para a Ruth, falei: ó, se nosso filho for assim, eu vou dar uns puxão nele que rapidinho vai parar com esse negócio de... Mas tem criança que morde, né, amor? Ruth era uma criancinha. Ruth, meu Deus, minha gatinha está aí, hoje adulta, mas a minha gatinha era uma criança que andava pela igreja e mordia os amiguinhos. Criancinha. E aí eu falo de esperança, né, amor? Tem jeito pra gente, não tem, amor? Tem jeito pra gente. Nós somos pecadores. Ela não sabia disso. A gente tinha uma amiga que ela falava: eu nem gostava de ficar perto de Ruth, toda hora a Ruth me mordia. Pecado. A nossa natureza de pecado, nossa natureza pecaminosa. Tá bem? Então, cuidado. De vez em quando se levanta uns profetas aí, uns falsos profetas falando que nós podemos viver sem pecar. Cuidado com isso. Cuidado com essa realidade. Esses nós chamamos de discendentes. É por isso que nós estamos aqui estudando sobre as nossas crenças, para não abrir precedente. Se vocês ouvirem alguma coisa nesse sentido, tenham bastante cuidado. É perigoso. E a gente não precisa ir nessa direção. Enfim, sobre raios de esperança. Olha só que coisa maravilhosa. Eu gostei muito disso. A despeito da queda, resta ainda um senso de dignidade humana. Embora obliterada,
a semelhança divina não foi completamente extinta. Embora decaído, corrupto, pecaminoso, o homem ainda é representante de Deus na terra. Olha só a responsabilidade que nós temos como servos de Deus. Somos pecadores, somos limitados, mas somos ainda representantes de Deus aqui nessa terra. E nós temos uma missão. Hoje, no culto do poder, o irmão Valdir falou uma coisa, está no texto do Espírito de Profecia. Deus poderia ter escolhido anjos para fazer a obra dele aqui nessa terra. Mas ele escolhe homens, como eu, como você, mulheres, como cada uma que está aqui e que nos acompanha na internet. Nós temos uma... Isso não é pesado, isso é uma bênção. Isso é um privilégio. Eu falo para vocês com muita humildade. Às vezes as pessoas falam assim para mim, essa igreja é toda errada. É claro que ela é toda errada. Ela me tem como pastor. Vocês acham que vai dar certo? Um mero mortal, falho. Às vezes, eu peço até já perdão, às vezes alguém me manda mensagem no Zap, eu vou responder 5 dias depois. Acontece. Mas Deus quer nos usar. Ele quer trabalhar. Ele quer modificar o nosso viver. Ele quer fazer da gente um ser humano com sentido. Um ser humano que não vai passar só essa vidinha aqui, né, essa vida temporal, mas tem expectativa de uma vida do porvir, uma vida melhor. E, indo para a reta do fim, já sobre a questão de salvação, né? O conceito da graça não foi desenvolvido após a queda. As Escrituras salientam que, mesmo antes da criação, a divindade já havia estabelecido entre si o conceito de que a raça humana seria resgatada, caso viesse a cair em pecado. Gente, o nosso Deus é um Deus de amor e é um Deus precavido. Se vocês entenderem, se nós entendermos, né, na suma de tudo, o que é esse amor, vai ficar muito mais fácil. Um evangelho não pesado, mas um evangelho leve, um evangelho do amor, um evangelho de compromisso. E aí eu termino de ler essa parte, é importante. O Filho de Deus é não apenas o fiador do concerto, é também mediador ou executor. Perdão, pronto. Ih, peraí, me perdi. Deixa eu ver. Isso, é aqui, é esse PowerPoint, tá bom? Desculpa, tá? Perdão. Deixa eu voltar, é isso aqui. Desculpa, tá, amigos? Quem está na internet, peço perdão a vocês, porque eu estou aqui no meu celular e em outro eu acabei me confundindo. Me acostumei com os meus assessores e agora perdi o hábito aqui com esse negócio. Eu vou para o último PowerPoint e aí eu quero fazer um apanhado para a gente orar. Cantar, louvarmos e orar. Cada indivíduo que vive na terra pode experimentar as promessas de salvação do concerto, mediante o preenchimento das condições. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Hoje eu li para a comissão o seguinte: Deus nos chama para a luz, para sermos filhos da luz e andarmos nessa luz. Então, a gente, como eu falei, a gente fez uma revisão bem rápida, né, do que a Bíblia revela sobre a realidade do ser humano. Tem muitas e muitas e muitas coisas. Mas eu posso extrair para vocês o seguinte: tem esperança. A gente precisa olhar para Jesus. Olhar com esperança, olhar com fé, olhar com convicção, com aceitação. Eu sempre lembro com carinho de quando algum líder vira e fala assim: olha, quem está de pé, ore. A palavra de Deus fala sobre isso. Ore para que não caia. Amigos, eu peço a Deus que a gente viva essa realidade de seres pecadores que somos, mas que nunca deixemos de andar nos caminhos do Senhor. Ainda que a gente tropece e caia, eu lembro de que quando eu caía muito quando era criança, meus pais me levantavam, batia ali no meu joelho, batia no meu cotovelo e vão embora. E a gente vai indo e a gente não está imune hoje ainda de viver essa realidade. Mas eu peço 2 coisas a vocês: não deixem de vigiar, vigiem constantemente. Orem, orai e vigiai, orai sem cessar, orem o tempo inteiro. E outra, perseverem na fé, nesse Deus que é todo-poderoso, em Jesus. A despeito de sermos pecadores, há esperança para a gente.
há um céu preparado, muito bonito. E o melhor de tudo é termos a oportunidade de estarmos face a face com Jesus. Eu quero convidar a equipe de louvor, nós vamos nos pôr de pé para louvarmos ao nosso Deus e dispersarmos, tá bem? Obrigado pela atenção, amigos. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso.
nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra e pelos esclarecimentos que nela contém, Pai. Vimos hoje sobre a realidade da nossa natureza, natureza do homem. Entendemos, Pai, que o Senhor tem um carinho especial por nós, criaturas do Senhor. Temos responsabilidades que o Senhor nos delegou e nós nos sentimos, Pai, privilegiados, honrados por essa dádiva. Ajude-nos, Senhor, ainda que débeis, falhes, cumprir com o nosso papel, darmos a resposta, Senhor, pelo menos aos pés do que o Senhor já fez e continua fazendo na nossa vida, Pai. Obrigado pela esperança, obrigado pela expectativa que temos no Senhor. Obrigado, Pai, porque tem jeito para a gente e obrigado porque a salvação está estendida a nós, Senhor. Por favor, ajude-nos a usufruir dessa realidade hoje e tornarmos a nossa vida já hoje, nesse mundo de pecado, um pedaço do céu, Senhor. Andarmos sempre em conformidade com os seus preceitos e com a sua vontade, Senhor. Nos conceda o Santo Espírito, Pai. Nós estamos entrando em uma semana útil que é desconhecida para a gente. Livra-nos do mal, Senhor. Possibilite a gente cura, Senhor. Ajude, Senhor, para que a gente consiga ser luz às pessoas que precisam, Senhor. Ser esperança, ser calma, por favor, Deus. E continue, Pai, a nos imunizar desse vírus que tem assolado a nossa sociedade e das outras enfermidades também, seja de qualquer ordem, Senhor. Por favor, despeça-nos em segurança, em nome de Jesus. Amém. Aos amigos da internet, muito obrigado pela participação de vocês. Deus os abençoe. E convido vocês a viverem a experiência real, estarem aí na quarta-feira indo à igreja, buscando ao Senhor. Uma feliz semana a todos. Privilégio estar com vocês, amigos. Ser um vaso de honra
aos